Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu tenho ficado preocupado com algumas perguntas que eu tenho visto aí nos comentários, porque vocês que acompanham o canal há muito tempo já sabem muito bem, inclusive complementam o conteúdo, mandam dicas e etc, etc. Eu vejo muitos comentários dos veteranos aqui do canal que complementam o conteúdo, né? Traz mais informações e enriquece ainda mais o vídeo. Mas tem pessoas que chegaram agora, caíram de paraquedas, e mesmo o vídeo explicando, elas ainda fazem perguntas que foi respondida no próprio vídeo, ou questionamentos que foram respondidos no próprio vídeo. Então por isso eu cheguei ao entendimento que para essas pessoas ainda é preciso dar a ferramenta de entendimento para ela. Ela precisa entender do que está sendo falado, conhecer essa ferramenta. É mais ou menos o que o nosso Messias, né, fazia quando falava em parábolas. Ele foi até questionado pelos próprios apóstolos que perguntaram: o senhor não quer que as pessoas entendam? Por que o senhor fica falando dessas parábolas que a maior parte não entende? E aí ele disse, era preciso falar assim, porque a alguns é dado o conhecimento para entender e outros não. Então é preciso falar nessas parábolas para que elas pensem sobre o assunto e vá conseguir entender aos poucos. Se você falar diretamente, elas simplesmente recusam a informação, elas bloqueiam o próprio cérebro. Então eu tenho visto isso aqui e o nosso irmão Jair Vieira, um veteranaço nas dicas, sem dúvida nenhuma, um peso pesado aqui, tem ajudado muito nos vídeos. Nosso irmão Jair Vieira, sempre atento, sempre desperto, um orgulho ter ele aqui no canal. E ele mandou um vídeo que eu quero ver junto com vocês, de um experimento social que foi feito, que é o que está sendo feito agora no Brasil, tá certo? Quando eu digo para vocês que as coisas parecem acontecer por acaso, que vai se desenrolando um dia após o outro, você está completamente enganado. Esses caras se sentam, esses caras se juntam com a elite. Vocês sabem que, por exemplo, no governo Bolsonaro, eles trouxeram aqui o marqueteiro do próprio Donald Trump para cá. Um cara que tem diversas acusações em cima das costas e processo. E eles trouxeram ele para cá. Ele é especialista em manipulação. E é o que a gente está vendo exatamente nesse governo agora. Mas antes de falar disso, eu preciso que você veja junto comigo esse experimento social, que é uma coisa resumida do que acontece nos dias de hoje. Vamos lá. Senhores do mundo. À primeira vista nós vemos aqui uma mulher, é uma mulher comum. E repare que o elevador ele tem as partes de vidro, tá certo? E o homem está virado, no caso, para a parede. O correto nesse elevador é você ficar virado para a parte de vidro, ou para frente ou para trás. Mas veja que as pessoas estão olhando reto. A moça que entrou, que não faz parte do experimento, ela estava na posição correta. Mas ao ver que já tinha um homem virado para a parede e mais dois entraram e também viraram para a parede, ela sentiu que estava errada e também virou. Eles fizeram esse experimento com várias pessoas. Presta atenção agora nesse homem, para não dizer que é só mulher, tá certo? Eles fizeram com várias pessoas. O homem também entra na posição correta. E aí entra esses três atores que estão participando do experimento. E agora os três viram-se ao contrário dele. Ele fica sem jeito, ó. Vê que tá todo mundo naquela posição e discretamente ele vira também. Então veja bem, para muitas pessoas isso aqui passaria despercebido. Ora, mas para que alguém faria, uma empresa faria um experimento desse? Que bobagem! O que é que interessa se a pessoa fica virada de um lado ou do outro? Mas na verdade eles estão testando aqui, meus irmãos. É uma grande empresa que fez isso. Eles estão testando a influência que as pessoas causam nelas próprias. Você está entendendo? Por exemplo, quando o presidente diz que a Petrobras é ruim, as pessoas param para ouvir, porque é o presidente. Aqueles que têm uma opinião contrária, que sabem um pouco do assunto, partem para criticar. Mas aí vem outros influenciadores, no caso. Você imagina que a primeira pessoa no elevador seria o presidente dando a notícia. Olha, a posição correta é essa aqui. E aí, entre os outros influenciadores, no caso, os cabos eleitorais disfarçados de jornalistas, de intelectuais, pessoas como eu e você, elas entram e também tomam a mesma posição do presidente, começam a confirmar os absurdos. E aí você, que tinha aquela noção da verdade, começa a se questionar, ao invés de questionar os dados que eles estão passando. Infelizmente a maioria, até para não passar vergonha, por isso é que eu tô colocando aí de novo o vídeo para você ver bem direitinho a expressão facial das pessoas. Elas ficam um pouco envergonhadas. Poxa, tô pagando mico, eu fiquei ao contrário e a posição é essa, que tá todo mundo entrando nessa. Então hoje, por exemplo, se ignora o fato que a Petrobras não é uma empresa nova. A Petrobras é uma empresa que foi fundada, segundo as informações do Google, em 3 de outubro de 1953. Então ela já tem meio século, aí mais de meio século. Ela nunca quebrou,
por não cobrar PPI. Essa história de cobrar PPI foi durante o governo ilegítimo do Michel Temer. E veja que eu chamo de ilegítimo e não de golpe, porque na minha opinião teria que ter tirado todo o governo. E a gente fez vídeo aqui na época. Se as pessoas não fossem amantes do próprio ego, meus irmãos, e tivesse essa rixa de canais, porque esse cara é menor do que eu e fala contra as coisas que eu digo aqui, eu vou ignorar. Se não tivesse isso, os nossos vídeos hoje deveriam servir de exemplo para muitos formadores de opinião aí. Porque naquela época, né, o pessoal impeachment, eu digo, olha, mas tem que ver como é que vai ser esse impeachment, como é que vai ficar depois disso, porque tirar a Dilma e deixar Temer, ele vai ter o espaço com a história de falsa mudança de fazer o que nem o PT teria coragem de fazer. E foi o que aconteceu? Nada melhor do que o tempo, meus irmãos, para provar quem tá certo e quem tá errado. Os vídeos estão no ar. Você depois, se quiser conferir, é só colocar aí vídeos mais antigos e você vai ver os temas da época. É só olhar os anos, você vai ver, tá tudo aí no canal, graças a Deus. Alguns foram inclusive tirados. O vídeo impeachment combinado, ele foi tirado do ar. Mas ainda tem muita informação aí no canal. Agora, nesse momento, o presidente passou a atacar a Petrobras, fazer críticas duras. E o que foi que eu disse? Logo quando ele começou, também tá aí no canal. Eu disse, olha, o Bolsonaro tá criticando a Petrobras porque ele quer privatizar. E enquanto as pessoas tiverem a ideia fixa na cabeça que a Petrobras é a empresa que pode proporcionar o desenvolvimento e a segurança energética do país, elas não vão permitir privatização. Então ele vai passar a atacar, os seus cabos eleitorais vão seguir a mesma linha de raciocínio, até porque recebem para isso. E aí não demora muito para a bolha bolsonarista, que é muito grande, começar a seguir a mesma ideia. Agora tá aqui essa matéria, eles pediram formalmente, tá aqui dos principais portais de internet, ó, Ministério de Minas e Energia formaliza pedido de inclusão da Petrobras em lista de estudos para privatização. Em nota, a pasta declarou que considera o momento favorável para a proposta. Que momento? As pessoas estão revoltadas, não aguentam mais aumento, eles estão chantageando o país, dizendo ou aceita os aumentos ou nós vamos passar todo o petróleo, vamos importar todo o petróleo e deixar faltar aqui. Eles estão dizendo isso claramente. E o governo dá uma de vítima, olha, eu não posso fazer nada, o que eu posso fazer é privatizar, entregar para os caras que estão fazendo isso o que eles querem. E o pior é que o pessoal acredita apagando a própria história. Para você acreditar que o governo não pode fazer nada, você tem que esquecer que foi o próprio Michel Temer que colocou essa política de PPI. Ora, se o presidente anterior teve o poder de implementar essa política, por que o atual não pode tirar? É óbvio que ele pode, só que ele não fará isso porque esses mesmos acionistas bancam a campanha dele. Então é aquela história, os nossos líderes hoje se tornaram empregados ilustres e empregado não fiscaliza patrão. Então, sendo essa a realidade, as propostas estão aí, meus irmãos, que não deixa sombra de dúvida a ninguém. A ninguém que tiver dois neurônios raciocinando, quem não tiver só repetindo notícia. A Petrobras é uma empresa antiga, nunca quebrou, nunca deu problema para o país, ao contrário, só trouxe desenvolvimento e segurança energética. Repito, diversas vezes, esse país que quer ser a polícia do mundo, que eu prefiro não citar o nome, até por questão de limitação de vídeo, mas esse país que tem os X-Men, que tem o Super-Homem, que tem o Batman, eles que querem ser os heróis do mundo, já causaram mais treta do que qualquer regime que você possa comparar. Então, quando eles invadiram outros países, eles causaram alta no barril do petróleo internacional muito maior do que agora, está sendo causada nessa treta atual, né? Por causa justamente das sanções que eles estão fazendo. E nós não sentimos, nós não temos lembrança disso. A gente ouviu falar, mas não sentimos no nosso bolso, no nosso prato. Por que não sentimos? Porque a Petrobras nos dava segurança energética. Se um europeu, por exemplo, está pagando hoje o que seria R$12 no litro de combustível, está correto. Porque eles moram em um continente que já foi explorado, é o velho continente, e todas as fontes que tinham ali de tesouros reais, que o criador colocou nesse chão, já foram extraídos, já foram usados, está esgotado. Então eles precisam buscar fora. Ora, você chega para mim, Davi, eu quero umas batatas doces que tem aí na sua terra, que só tem aí, eu quero que você traga para mim. Ora, eu vou ter que comprar essas batatas para você, vou ter que colocar as despesas que eu vou ter para carregar, quero algum lucro para fazer esse serviço, afinal de contas eu vou fazer a negociação, eu vou levar para você, vou ficar responsável pelo que acontecer com essa mercadoria, você tem que pagar o meu serviço. É justo ou não que eu cobre? Agora é diferente de você dizer, eu tenho aqui, eu mesmo carrego e eu sei, mas você tem que pagar o valor como se não tivesse essa batata aí. Você, obviamente, dizer, você é louco, cara, você tem que ir pro hospício. Como assim eu vou pagar por uma coisa que eu tenho aqui? Pois é o que os caras estão fazendo e o povo tá aceitando. O que acontece no Brasil não é uma coisa exclusiva do Brasil, meu irmão. É um plano global para dominação de tudo.
Se você vê outros países, Chile, por exemplo, a mesma coisa, Argentina, entrou à esquerda, faliu o país, o povo desesperado vai para direita, abrindo mão de direitos trabalhistas, abrindo mão de programas sociais. O pessoal, quando está na crise, aceita tudo. Beleza, faz isso achando que vai melhorar. O que acontece na prática é o quê? Ficam sem os direitos, sem aposentadoria, sem programas sociais. Eles têm o menor retorno possível, por exemplo, agora no Brasil. Os alimentos estão sendo autorizados a serem fabricados com menos qualidade e menos quantidade pelo mesmo preço. Até o leite de moça vai entrar nessa onda. A própria empresa já disse, não, nós vamos manter o leite de moça tradicional, mas vai ter também esse aí, que é um pouco mais barato. Vem menos e quase o mesmo preço do outro. E aos poucos vai sair aquele bom, né? Até porque com os preços das coisas as pessoas vão sempre procurar o que é mais barato. E aquele que era o normal passa a ser top de linha e fica sendo exclusividade de quem tem muito dinheiro. Os órgãos que fiscalizam isso vão enfraquecendo, sabotados pelo próprio governo. Você vê mesmo a quantidade de veneno que está sendo liberado nas lavouras hoje. Diversos produtos que eram proibidos em outros países estão sendo comercializados aqui. Por que isso acontece, meu irmão? Porque as crises são geradas para que as pessoas aceitem coisas que elas jamais aceitariam em condição normal. Aquele áudio do Mamãe Falei, do Arthur Duval, ele foi uma tapa na cara da sociedade porque é a verdade. Foi uma maneira canalha de expor a coisa, mas infelizmente é isso, é homem, é mulher. Ele disse no áudio, elas são fáceis porque são pobres. Ou seja, se aquelas meninas tivessem uma condição de vida boa, tivessem um salário decente, digno, uma profissão, estudo, elas não se submeteriam a correr atrás de qualquer um que visse. Mas, por estar numa condição de pobreza, de miséria extrema, a pessoa se submete a coisas que se envergonha, que ela não queria fazer isso. E não é só com mulher não, homem também. E é o que os governos já perceberam e fazem isso. Então veja, meu irmão, assim como esse experimento que você viu ali no elevador, é tudo orquestrado. Eles fazem testes, eles vão estudando o comportamento social das pessoas e vão trabalhando isso aos poucos e vão implementando na sociedade. Então, hoje a gente está vendo ministros se tornando comentaristas, virando influenciador digital, pessoas que não tinham nenhuma relevância hoje ganhando destaque em programas de grande audiência. Tudo para quê? Para apoiar esse tipo de ideia. As redes sociais tiraram a igualdade que se tinha aqui. Antigamente era o quê? Você vai falar, seja o assunto que for. O que vai determinar o teu alcance é o teu próprio sucesso. Se as pessoas concordam com você, se elas comentam, se elas deixam like, teu vídeo vai ficar na ponta, independente de quem você seja. Se você não está defendendo nada criminoso, se fizesse isso já tinha as leis, mas não, o que é que fizeram hoje? Não, coloca o monopólio de novo na mão da mídia. Você, por exemplo, só para você ver, coloquei aqui, Recife chuvas, né? As fortes chuvas que o estado tá recebendo. Principais notícias, UOL, Jovem Pan, Poder 360, UOL, Jornal da Record, CNN Brasil, UOL e por aí vai, o SBT News. Só as primeiras páginas, todas elas só com vídeos da grande mídia. Cadê, por exemplo, eu falando sobre esse assunto? Cadê outros youtubers que vocês gostam, que tiveram muito mais views? Por exemplo, aqui, o da Band. Tragédia em Pernambuco, previsão é de mais chuva no estado. Faz 10 horas, teve 2.000 visualizações. Esse vídeo jamais deveria estar aqui na principal página. O nosso tem menos horas e nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, ele tá com 12.000 visualizações. Por que é que ele não está sendo recomendado? Porque eu não sou mídia. Então eu fico lá no rabo da gata. Fazendo o algoritmo trabalhar dessa maneira, meus irmãos, eles passaram de novo o monopólio para os meios de comunicação da grande mídia. E é por isso que você está vendo a alienação, a polarização, voltando de uma forma estrambólica, exagerada, fazendo com que as pessoas não só não critiquem os absurdos que estão acontecendo, como ainda apoiem. Um feito que nem a grande mídia, com seus artistas lacradores, com suas séries, com seus filmes, com suas novelas, não conseguiram fazer. Mas agora, disfarçados de democracia, de igualdade, eles conseguiram fazer isso com as mídias sociais. Então, meus irmãos, é por isso que as previsões que a gente tem aqui para o futuro, baseadas em estudo, não em nada espiritual, é as piores possíveis. A alienação cresceu demais, as pessoas adoradoras de si mesmo, porque elas estão sendo instigadas a isso. Olha, você não está errado não, você está certo. E quando elas estiverem certas, como o experimento mostrou, o mundo vai te mostrar que você está errado e você deve se envergonhar e corrigir essa postura. Nós somos doutrinados desde criança a seguir a massa. E fazendo parte da massa, você já sabe o que a gente diz aqui, a massa é burra. Uma pessoa só é inteligente, mas a massa ela sempre será burra e sempre será manipulável. Então, meus irmãos, eu vou encerrar por aqui, não quero mais encher mais o saco de vocês. Peço que você compartilhe, mostre para mais pessoas, meus irmãos, porque isso aí é a pura verdade. O esfacelamento da nação, como dizia o saudoso Enéas, vai a todo vapor.
Que Deus nos proteja desses homens ambiciosos. Fiquem todos com Deus. Voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo para você. Fui!